Coloca aqui o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício vai contar essa história pra gente que é revoltante. E assim, é inacreditável. E o doutor, ele viveu essa história e sofreu junto com essa história. Sobrancelha, coloca imagens pra mim. Antes de eu falar com o Dr. Fabrício, eu vou ter que cortar um pouco a fala do Dr. Fabrício, porque eu quero mostrar imagens deste caso. Coloca aí. Dá uma olhada nisso daí. Você sabe o que são isso? Essas imagens aí? São mordidas que este menino recebeu no peito. Ele foi agredido por alunos e sofreu ataque na escola. Os ataques foram tão intensos que ele ficou com a cicatriz no peito, gente. A mãe contou que o filho foi mordido por um aluno na escola. Ele passou a ser agredido semanalmente. E essa é uma escola municipal de Santos. Ele, gente, olha, doutor Fabrício, cada vez, pode cortar, que eu vejo essas imagens, eu fico revoltado. Conta pra gente, doutor, como chegou essa história pro senhor, por favor. Boa noite. Boa noite, Kristen. Boa noite aos nossos amigos do Namira. Infelizmente, a situação dessa criança realmente é muito triste, Kristen. Estamos falando de uma criança de 7 anos de idade. Essa criança estuda numa escola em Santos e desde fevereiro do corrente ano ele vem sendo agredido pelos amigos na escola, uma situação típica conhecida como bullying. A mãe vem tentando conseguir ajuda. Então, essa criança foi agredida, a mãe foi conversar na escola e, infelizmente, a escola não fez nada quando teve essa agressão da mordida. Posteriormente, essa mesma criança veio ser agredida com um soco na boca, quando isso também acabou aí deixando-a ferida. A mãe solicitou para troca de classe e essa criança foi trocada de classe. Porém, nessa nova classe, a criança voltou a ser agredida por um outro coleguinha. Mas essa agressão foi ficando cada vez pior, Kristen. Até que na última semana, essa criança estava numa roda de história assistindo aula, quando esse outro coleguinha descontrolado entrou no meio da sala dessa criança, sala de aula, e acabou praticamente agredindo a criança de uma maneira muito forte, que até os professores não conseguiram conter essa criança. Infelizmente, essa prática de bullying vem acontecendo muito nas escolas, não só da cidade de Santos, como acredito em várias outras escolas também. E a mãe, desesperada com essa situação do filho, colocou o caso na imprensa para pedir socorro. Doutor, antes de o senhor continuar, nós vamos ouvir o depoimento da mãe. A gente tem um trecho exclusivo aqui do depoimento da mãe. Eu sou pai, como o senhor bem sabe, e eu sei que o senhor tem contato com a mãe. Muito me fez admirar essa mãe. Porque qualquer outra mãe ou qualquer outro pai, se Deus me livre, acontece isso com o meu filho, por exemplo, de verdade, eu não sei o que eu faria. Assim, eu não sei o que eu faria. Quando a gente fala de filho, a gente está falando de um pedaço da gente. Dá uma olhada no trecho do depoimento desta mãe. Qual o nome da mamãe mesmo, doutor? Nathalie. A Nathalie. Presta atenção no trecho do depoimento da Nathalie. Meu nome é Nathalie
sou a mãe do Bernardo e Emanuel, na Escola Fernando Costa, junto ao projeto Pro Viver. Meu filho vem sofrendo agressões desde o início das aulas. Começou com agressão verbal, e essas agressões verbais elas não foram controladas em sala de aula. E o dia que a professora faltou, foi substituída, esse menor, da mesma sala do meu filho, mordeu ele e deixou um hematoma que muitas pessoas já viram nas redes sociais. E não satisfeito, depois disso de 20 dias, esse mesmo menor deu uma surra no meu filho, falou que iria morder ele novamente. E infelizmente, tanto o meu contato com a escola, não estou vendo retorno com relação a resolver o problema. E aí a gente conseguiu, após essa segunda agressão física desse menino com meu filho, mudar de sala. Só que infelizmente a gente mais uma vez está enfrentando o problema de agressão com uma outra criança de 7 anos, e que vem constantemente, tanto no projeto Pro Viver, quanto na Escola Fernando Costa, constantemente agredindo meu filho. As 2 últimas agressões foi uma na sexta-feira, agora que passou, dia 19. Ele deu um soco na boca do meu filho, ele jogou a peteca no olho do meu filho, e aí a mãe desse menor foi chamada na escola, orientada a retirar esse menor do projeto. Na terça-feira isso aconteceu, foi informado que teve essa reunião. E na quarta-feira, esse menor, quando ele chegou na escola, porque ele já não estava mais participando do projeto, ele foi bem claro em falar dentro de sala que ele tinha sido expulso do projeto por conta do meu filho, e não por causa das agressões que ele vem causando, não só ao meu filho, quanto a outras crianças. Eu já recebi relatos de mãe que o ano passado esse mesmo menor chegou a dar uma tesourada em uma outra criança. E na quarta-feira, quando ele chegou em sala de aula, ele simplesmente disse isso, que ele tinha sido expulso do projeto, e ele caçou meu filho durante o período da tarde na escola, quando ele conseguiu pegar o meu filho na aula de contagem de histórias na biblioteca. Então eu venho sofrendo com isso constantemente. Doutor, prossiga o raciocínio do senhor. O depoimento dela é muito forte. Corrobora tudo aquilo que o senhor trouxe para a gente. Como que o senhor acompanhou e chegou nessa história? Na verdade, Cristian, por conta de um amigo em comum que ela acabou conversando com esse amigo, e de repente ela estava desesperada, e aí ele entrou em contato com a gente, pediu para essa mãe vir conversar conosco, para que nós pudéssemos tentar fazer alguma coisa. E a gente, logo prontamente, assim que recebeu essas informações, nós passamos a atuar no caso, nós passamos a, junto com essa mãe, entender o que estava acontecendo, já tomando algumas medidas, ainda que iniciais, bem embrionárias, para conseguir fazer com que essa criança conseguisse um atendimento psicológico, conseguisse um atendimento já com médicos, para poder conseguir ver todas essas coisas. De repente essa mãe começou a ter uma rede de apoio, várias pessoas se sensibilizaram com isso, começaram a ajudar essa mãe, mas hoje essa criança vive um problema muito sério, Cristian, porque ela está tomando remédio controlado, ela está com medo de dormir sozinha, ela quer dormir junto com a mãe na cama, voltou a fazer xixi na cama, uma situação extremamente complicada, com essa situação de medo, que culminou, infelizmente, mas não teve outra situação, ou outra alternativa para a mãe, por conta das agressões que não pararam. A mãe tirou essa criança da escola e colocou numa outra escola, agora próximo de um outro lugar, da casa das avós, enfim, tudo isso. E a gente agora está aí acabando de reunir as provas para buscar não só a ação de indenização contra a municipalidade, mas também para poder, na verdade, buscar o atendimento médico, para poder buscar os remédios,
para poder buscar até mesmo, Kristen, um auxílio financeiro para essa mãe, uma vez que nos últimos tempos ela simplesmente passou a ter que ir com o filho para a escola para que o filho não fosse agredido. Imagina uma situação como essa, a gente que é pai, a gente que tem aí os nossos filhos estudando e que sempre foi dito que a escola era aquele lugar seguro onde os nossos filhos iam estudar, onde os nossos filhos iam adquirir conhecimento e de repente com as coisas do jeito que estão, com essa terra de louco que a gente tem vivido agora, as crianças passaram a ser agredidas por outras crianças. E nós estamos falando de crianças de 7 anos de idade, Cristian. Nós estamos falando de adolescentes. Estamos falando de crianças de 7 anos. E essa situação começou a acontecer de uma maneira tão grave. E, infelizmente, quem tinha que zelar pela segurança dos nossos filhos dentro da escola, infelizmente não consegue fazer isso, Cristian. Foram incompetentes, Não se dá para resolver problemas como esse de agressão a crianças com simples roda de conversa. Não se dá para resolver situações como essa de agressão contra as crianças quando falamos somente em conversar com os pais, mas sem tomar nenhuma medida mais enérgica no sentido de poder separar essa criança para poder colocar ali um outro profissional dentro da sala para evitar situações como essa, para colocar, de repente, a própria equipe escolar em atenção. E, Kristen, isso não acontece somente nessa escola de Santos, o que aconteceu com essa criança. Com certeza isso acontece em outros lugares. Nós vimos aí através da imprensa, até pouco tempo atrás, que houve um problema sério na Praia Grande, onde, por conta das agressões voltadas a um bullying, uma criança veio a falecer, Kristen. Sendo que hoje, crianças de 11 a 14 anos, pelo menos 2 delas, se encontram aí presas, exatamente colocadas aí na Fundação Casa. Realmente a situação está bem complicada. E se o poder público não tomar aí o devido cuidado, isso vai acabar perdendo a mão e problemas piores vão acabar acontecendo. Ô, doutor, minha mãe está assistindo o programa, ela mandou uma mensagem aqui. Eu queria falar para minha mãe, mãe, a senhora já está velhinha, né, igual eu, só um pouquinho mais velhinha, viu? Essas coisas que a senhora fala que a senhora fazia dos anos 90, se fizesse isso com os seus filhos, hoje em dia não se pode mais. Por isso que eu nem vou falar a mensagem que a senhora mandou, pra gente não ganhar um processo que não tem nada a ver. A sobrancelha quer comentar. Doutor Fabrício, o senhor é pai de 2 adolescentes. É um menino e uma menina, né? Então o senhor sabe a dor que esta mãe está sentindo. Imagine, o ódio. Eu vejo, de verdade, desde que eu vi essa matéria, me deu um comichão, né? Assim, é muito grande. Agora, doutor, terminamos a nossa pauta aqui, vamos continuar. Mas não precisa também de uma investigação, desculpa, na família desta criança? Não a mãe que teve a vítima, porque a mãe, você percebe que o menino tem berço, o menino não respondeu à agressão no mesmo jeito animal que foi agredido. Animal não, né? Porque animal não faz isso também. Você não acha, doutor, que precisaria de uma investigação seríssima na família? Porque o senhor é pai, eu sou pai. Desculpa, tanta brutalidade e violência assim, tem que ter aprendido em algum lugar. Não venha me dizer que esse menino acordou e falou, agora eu sou um menino violento. Ele não é um menino violento. Desculpa, com todo respeito, respeitando o estatuto da criança e do adolescente. Mas se um adulto toma atitudes como essa, ele é chamado de diversas coisas. Muitas vezes até é um adulto psicopata. Mas a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela absorve o seu entorno, doutor. O Estado não falha, não, em tentar entender a origem, porque é muito fácil afastar o menino para uma outra escola
porque a gente tem o filho da Nathalie, que hoje tem traumas que não vão ser resolvidos do dia para a noite. Esqueçam, hein? Esqueçam. Quem passa por isso, e a mãe do meu filho mais velho, minha ex-esposa, Giovana, foi vítima de bullying, de agressão em escola, e até hoje, já adulta, com a vida avançando, ela tem traumas. A pergunta que eu faço, o Estado não erra em investigar as duas pontas? Sim, Kristen. A gente, infelizmente, observa que hoje, muitas das coisas, e isso eu acho que é muito importante, o que você está dizendo hoje, é porque, na verdade, o Estado, a municipalidade, está sendo omissa no papel dela. É lógico que a gente observa, por exemplo, essa situação acontecendo com crianças de 7 anos. Ninguém está pregando aqui que se tenha que bater nessa criança, que se tenha que, na verdade, expulsar a criança da escola, mesmo porque a situação não é dessa forma, não é isso que vai acontecer. Mas da mesma forma que a criança que foi vítima vai precisar de todo um atendimento psicológico, vai precisar de todo um atendimento familiar, vai precisar de toda uma mudança, né, sistemática no ambiente escolar onde ela estuda, para que ela possa observar que ela tem segurança, que ela vai ser recepcionada com carinho, que ela vai poder estar trabalhando todas essas problemáticas que ela viveu numa outra escola. Agora, de uma maneira diferente, a família do agressor também precisa analisar toda essa conduta e modificar efetivamente a forma de estar educando o filho. Porque não vem aqui dizer que quem educa é a escola. De forma alguma, quem educa é pai e mãe. A escola, na verdade, está lá para ensinar para os nossos filhos matemática, português, história, geografia, enfim, as matérias do dia a dia. Quem educa é pai e mãe. Então, se nós, na verdade, não temos essa facilidade ou esse ambiente familiar adequado para poder criar os nossos filhos, com certeza nós, como pai, também estamos falhando e trazendo, objetivamente, um problema muito sério para os nossos filhos, porque a gente costuma dizer que as crianças são muito aquela esponja daquilo que eles pegam no ambiente, né? Se eu tenho um pai violento, é bem capaz que eu também me transforme numa pessoa violenta. Se eu tenho uma mãe que acaba sendo mal educada ou acaba aí, de repente, gritando, proferindo palavras de baixo calão, xingando as pessoas, se eu vejo isso acontecer dentro de casa, fatalmente eu também vou fazer isso na rua. Você replica. Exatamente, mesmo porque se dentro da minha casa dá para se fazer isso e não existe ninguém conversando comigo para dizer, olha filho, isso pode ser feito, isso não pode ser feito, quando vai chegar lá fora, essa situação também vai ser muito complicada. Por isso da importância do conselho tutelar nessa situação. O conselho tutelar deve ver não somente o caso da Nathalie e do filho dela, mas também dar uma olhadinha lá na família do agressor. A escola deve olhar não só pela Nathalie e pelo filho dela, mas também tem que olhar lá com essa família do agressor e com essa criança. Mesmo porque agora a Nathalie tirou o filho dela dessa escola e colocou em outra. Mas o menino ainda permanece lá e pode vir a ter problemas com outras pessoas por conta dessas agressões. É muito importante, Kristen, que essa situação não morra aqui simplesmente nesse nosso bate-papo, mas quem está nos assistindo possa conversar dentro de casa e possa ver com os seus filhos se eles não estão sofrendo alguma coisa como essa na escola, no ambiente que eles vão fazer um curso extra, lá quando eles jogam futebol ou alguma coisa nesse sentido. É importante que se faça alguma coisa para evitar que situações como essa possam voltar a ocorrer com os nossos filhos dentro da nossa casa. Doutor, como sempre, o senhor enriquecendo este programa com temas muitas vezes pesados e polêmicos, como esse caso. A gente já trouxe casos bem-humorados, casos esdrúxulos da justiça, já trouxemos casos tristes e dramáticos. Agora,
quando envolve criança, mexe com todos nós, principalmente quem é pai. Parabéns, doutor, porque além de um grande advogado, que eu sei que o senhor eu sei que o senhor tem uma sensibilidade humana necessária para esta área de atuação, e é essa sensibilidade que muitas vezes ajuda a fazer justiça social. E quando o senhor traz um caso aqui, a gente está dizendo para aquela pessoa lá em casa que muitas vezes pode estar passando por esse mesmo problema que o senhor relatou aqui. Você não está sozinho. A justiça está disposta a te ajudar. Ela precisa ser provocada.